não há aleluia. Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi. Obrigada, Jesus. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Diga, você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Vamos dizer novamente. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Vamos dizer mais uma vez. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi, eu recebi. Aleluia, bendito seja o teu nome. Por mais difícil que pareça, meus irmãos, por mais águas, né, tortuosas que podemos enfrentar e passar, coloque no seu coração essa verdade: Deus nunca nos desampara e a gente só precisa descansar nele. Parece óbvio, né? Mas a gente tem que estar trazendo à memória tudo aquilo que nos traz esperança. Descansa no Senhor. Entrega o controle dessa situação para Ele. Entrega o controle da tua vida para Ele. E declare: Ele governa sobre todas as coisas. Amém? Talvez essa seja a tua oração nessa manhã. Então ore. Aleluia. Cobre-me com tuas mãos. Cante. Com poder vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Vamos cantar todos juntos. Cante forte. Aleluia. Minha alma. Minha alma está segura
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és minha alma. Minha alma está, sim, Deus, segura em ti. Cante com fé. Sabes bem Em Cristo. que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Mais uma vez. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Jesus. Continua Glória a Deus. conosco, Jesus. Recebe todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Você pode se assentar. Amém.
Bom dia, igreja. Glória a Deus pela vida de cada um aqui. Nós estamos agora no nosso momento de oração. E eu queria rapidamente compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Salmos, capítulo 34, versículos 8 e 9, que diz assim, Salmo 34, versículo 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, todos vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Isso aqui veio de um homem que foi o rei Davi. Quantas experiências ele teve com o Senhor? E ele fala, provem o Senhor, vejam como ele é bom. Nesse momento de oração, a gente coloca nossos pedidos, nossas necessidades, nossos motivos de gratidão diante dele. Mas a gente também coloca a vida de outras pessoas que precisam do amor dele. E quando a gente faz isso, quando a gente confia, deposita a nossa confiança no Senhor, a gente pode ver que ele é bom. Não porque tudo sai da maneira como nós pedimos, como nós ditamos, mas porque a continuação do versículo é: confiem nele, porque o Senhor protege e cuida daqueles que confiam no Senhor. Então, dos nossos pedidos agora, eu vou falar alguns nomes de pessoas da nossa igreja que precisam de oração. Enquanto eu falo esses nomes, tente memorizar alguns deles para que a gente possa orar durante o tempo que a gente vai ter. O primeiro deles é Jadiel Garcia, realizará uma cirurgia na segunda-feira, no dia 27. Então, vamos orar por essa cirurgia para que ocorra tudo bem. A Maria José Pinheiro, ela é a avó do João Pedro. Ela está com mieloma múltiplo e já iniciou a quimioterapia. O Gilson Falcão, o pai da irmã Gilcilene, ele sofreu uma fratura no fêmur e ele está internado com fortes dores. Oremos pela cirurgia, que também vai acontecer na segunda-feira, e precisando de doação de sangue. Então, aqui, além de orar, a gente também precisa agir. Não que a oração não seja uma ação, mas a gente precisa orar por essa questão da doação também. O Ives Fernandes, ele é o primo da irmã Marilde. Marlieide, ele não diz aqui necessariamente o motivo, mas a gente vai orar pela saúde do Ives. Temos as grávidas na nossa igreja, nossa diretoria. Nesse momento, feche os seus olhos, fale com o Senhor, coloque a sua vida e a vida dessas pessoas que precisam de oração, de pessoas que você conhece, da sua família. Coloque a sua casa diante do Senhor. Vamos apresentar os nossos pedidos, confiando de que Ele nos ouve. Amém. Senhor, nós estamos aqui como igreja diante de Ti para Te apresentarmos, Deus, nossos pedidos de oração. Motivos que frequentemente têm chegado à nossa mente, têm chegado, Pai, à nossa vida, Pai. O Senhor sabe aquilo que nós oramos e o Senhor também sabe aquilo que nós nem sequer falamos diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, vai sondando o nosso coração, vai perdoando os nossos pecados, Deus, purificando a nossa mente, tudo aquilo que de alguma forma te desagrada, Pai. Em nome do Senhor, eu clamo agora pela vida de cada um aqui dessa lista. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe como a família tem estado, o Senhor sabe do que eles precisam, Deus. Então age com misericórdia, Pai. A Tua palavra nos diz: provem o Senhor, vejam como Ele é bom, Pai. Muitas vezes o inimigo quer nos fazer olhar para outros lados, Pai. Olhar para os problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas dores, Pai. Para aquilo que tem nos afligido, mas nós não queremos olhar somente para isso. Nós queremos que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, Pai. Porque o Senhor é bom. As Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. A cada dia que começa é uma nova vida, Pai, que o Senhor nos dá. A cada dia que se inicia é uma oportunidade de vermos a Tua bondade sobre nós, Pai.
Então, em nome de Jesus, nós já te agradecemos por essa manhã. Obrigada porque até aqui o Senhor nos trouxe. Obrigada pela vida de cada um aqui, Senhor. Recebe os nossos pedidos, aqueles que foram colocados aqui, Senhor. Aqueles que o Senhor conhece, as nossas angústias, nossas necessidades, Pai. Sejam elas quais forem. Em nome de Jesus, Pai, fortalece a nossa fé em Ti. Guarda as pessoas da nossa igreja que têm precisado do Senhor, Pai. Protege as grávidas, os bebês, Senhor. As famílias. Protege aqueles que lideram a nossa igreja, os pastores, Pai. Aqueles que são líderes de pequeno grupo. Fortalece, traz ânimo em nome de Jesus, Pai. Faz isso, renova para que cada dia, Pai, a cada dia, a gente possa desfrutar da Tua presença e reconhecer que bem-aventurados são aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor. E nós queremos fazer isso todos os dias, Pai. Confiamos que o Senhor está nos ouvindo. Confiamos que o Senhor está aqui essa manhã. E confiamos também que o Senhor continuará falando conosco. Que o nosso coração esteja disponível, Pai. E que a nossa mente esteja aberta para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Nós estamos agora no momento de missões estaduais. E missões estaduais, o tema, né, está todo esse mês falando um pouquinho sobre missões. E o tema é Maranhão para Cristo. E a divisa está em Romanos 10, 13 e 15, que eu vou ler. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, para que as pessoas possam invocar, elas precisam ouvir, elas precisam crer, elas precisam ouvir. Nós precisamos levar essa mensagem que nós já conhecemos, que é da salvação. Nós vamos ver um vídeo agora que é do missionário Duva, que faz um trabalho muito bonito no interior de Cururupu, num povoado chamado Rumo. E o missionário Duva, ele conheceu Jesus, na verdade, através da filha dele, que foi evangelizada por uma professora. E aí ela evangelizou a Adriana, que evangelizou toda a família. Então, assim, que a gente possa ser usado onde estiver. Onde você estiver, você é um pequeno Cristo. Você é um cristão, você é um filho de Deus. E você precisa ser sal e luz naquele lugar. Assim como ela foi, assim como alcançou toda uma família. E hoje tem essa congregação em Rumo, que nós vamos ver o trabalho do missionário Dova. Pela Convenção Batista
Glória a Deus, meus irmãos. Que bênção. Vamos orar agora? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela vida do Duva, Pai. Obrigada pela congregação em Rumo, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor alcançou esse povo, porque o Senhor tem usado pessoas para espalhar o Teu Evangelho. O Senhor quer nos usar cada dia mais, Senhor. Obrigada lá atrás, Senhor, pela Miriam que anda na sua motinho, Pai. Lá em Rumo, de Cururupu para Rumo, para estar levando a Tua palavra para essa família, e se reuniam debaixo da árvore. E hoje a gente pode ver essa congregação que tem crescido, o Senhor tem acrescentado os seus, Pai. Nós Te louvamos e agradecemos, entregamos nas Tuas mãos o Duva e tantos outros missionários, Senhor, que têm feito o Teu trabalho, Senhor, dia após dia, Senhor. E que o Senhor possa estar se revelando e sustentando a cada um. A gente coloca diante de Ti também o Ibo, a Gema, que tem feito um trabalho em Penalva. A gente coloca diante de Ti a igreja de Mirinzal, com a perda que teve do seu pastor, pedindo que o Senhor sustente a cada um, guarde aquela família, o Senhor levante aquela igreja, porque o Senhor é o cabeça, Pai. Te louvamos e Te adoramos por tudo que foi feito e ainda está sendo feito ali. Levanta a nossa igreja, Pai, em direção a Ti, para brilhar a luz do Teu Evangelho por onde nós formos e estivermos, Pai. Te agradecemos e entregamos esse tempo aqui da campanha de missões estaduais e pedimos por tudo que o Senhor fez e agradecemos e pedimos pelo que o Senhor ainda vai fazer. Te louvamos, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. Amém, irmãos? No domingo passado, à noite, o missionário Duva estava aqui em nossa igreja e os irmãos que estavam aqui acompanharam de como, para poder chegar nos cultos da igreja, o missionário vai buscar pessoas e ele vai na carroça, atravessa a água, atravessa a pissarra, atravessa tudo. O missionário Duva é uma inspiração. Eu louvo a Deus pela vida dele e o testemunho muito mais completo que os irmãos que estavam aqui acompanharam no domingo passado. Se você não estava aqui no domingo passado à noite, pode revisitar lá no YouTube para poder ter essa mesma oportunidade. Tem alguém que está nos visitando hoje de manhã? Se você está nos visitando hoje de manhã, a igreja quer dar um presente para vocês. Tem visitante bem aqui na frente, do meu lado esquerdo. Levanta a mão assim, ó. Você vai receber um presente da nossa igreja. Aqui, ali atrás, do meu lado esquerdo aqui, do meu lado direito, tem também ali atrás. O Ministério de Recepção da igreja vai chegar até você, vai te dar um presente da igreja. Esse presente é muito especial, porque é uma oportunidade para você ler a palavra de Deus todo dia. Tem uma mensagem de Deus para cada dia do ano. Bem aqui na frente, irmã Josi. Todos os que levantaram a mão receberam o seu presente. Então, junto com o seu presente, tem também aí uma ficha para você deixar com a gente um pedido de oração. E a gente quer orar por você. Preenche essa ficha, entrega para a gente até o final do culto, porque quando a sua ficha chega para nós, a gente coloca a sua vida diante de Deus em oração. É muita alegria para nós receber cada um de vocês aqui. Voltem outras vezes para participarem conosco. Nós vamos agora dedicar ao nosso Deus os dízimos e as ofertas. Há desafios missionários, como os irmãos viram e conheceram. Há desafios internos aqui para nós que estamos trabalhando para o desenvolvimento, para a busca, e assim que tivermos condições, a gente vai resolver esse problema de estacionamento, construindo o nosso próprio estacionamento. Tem perspectiva até de, se Deus abrir a porta, de que a gente até adquira mais um lote de terreno para a gente ter um terreno mais amplo para o futuro da igreja, porque as áreas e o desenvolvimento aqui nesta região multiplica-se de maneira muito rápida e nós precisamos agir. Então, mas os irmãos serão informados e nós teremos decisões juntos quando chegar o momento apropriado. O importante é entendermos de que ninguém deve deixar de contribuir, ninguém deve subtrair da entrega do Senhor para enviar para qualquer outro local. A palavra de Deus diz que é com esses recursos, e a igreja não recebe nenhuma subvenção, nem do Estado, nem de qualquer outro lugar. Somente com os nossos dízimos e ofertas é que fazemos a obra do nosso Deus. Vamos então dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas nesse momento.
É importante, se você está na internet conosco e participa do culto hoje de manhã, você, ao fazer qualquer contribuição, deve enviar, como está na tela, para financeiro@iboa.com.vc. A igreja presta contas civilmente e internamente de tudo o que há de movimento em nossa igreja. Com a sua mão estendida de quem entrega ao Senhor, vamos entregar ao nosso Deus. Entendemos, ó Deus, de que é adoração quando nós devolvemos uma parte pequena de tanto que o Senhor tem nos dado. Tua bondade, tua graça são incomparáveis e inconfundíveis. Então recebe a atitude de adoração dos teus filhos, de cada um de nós. Nós colocamos diante do teu altar e rogamos que haja sabedoria do Senhor, tanto para a diretoria da igreja, quanto para o conselho fiscal, bem como para o uso dos recursos conforme as necessidades e os desafios que o Senhor coloca diante de nós. Sejam abençoadas as famílias, seja abençoada cada pessoa que entende isto e o faz com alegria, como a tua palavra nos diz. Muito obrigado, Senhor, por tua bondade, graça e amor derramados sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui a irmã Heloísa. Ela tem um momento rápido, mas de extrema importância, e queria que você não negligenciasse isso. A irmã Elo é quem Deus tem usado na vida da nossa igreja para coordenar a área de comunicação da nossa igreja, e ela vai conduzir esse momento com os irmãos. Bom dia, meus irmãos. O Ministério de Comunicação lançou há algumas semanas a pesquisa Conectados. O Gabriel vai projetar aqui. E essa pesquisa busca mapear de que forma nossos membros e congregados consomem os conteúdos que a IBOA produz, os avisos sobre os nossos eventos. E nós temos até agora 108 respostas, mas a IBOA tem cerca de 1.000 membros e 500 congregados. Então, nós gostaríamos que pelo menos 500 respostas a gente conseguisse alcançar nessa pesquisa. Então, o pastor nos cedeu 5 minutos aqui para a gente fazer isso. Se você ainda não respondeu, você pode acessar esse QR Code. Se você está no IBOA Oficial ou IBOA VIP, que são os grupos do WhatsApp, eu acabei de encaminhar alguns minutos atrás, e eu contratei 3 varões e uma varoa para me ajudarem aqui. O Marcones Filho, o Rony está ali atrás, o Sérvulo aqui e a Sheina. Se você não conseguir acessar por aqui ou não estiver ainda nos grupos, você pode levantar a mão, que eles vão até você para você conseguir ver o QR Code. Já tem alguém aqui, Sérvulo? Ó. Você pode erguer sua mão e eles vão até você para você poder acessar o QR Code. Em 5 minutos você responde essa pesquisa, e é muito importante para nós saber onde a igreja está nas mídias sociais, qual dia, horário, de que forma acompanha aquilo que a gente produz. Nós não podemos subestimar o poder das mídias sociais, meus irmãos. Nós não queremos usá-las só para divulgar evento. Isso é muito pouco. Nós queremos realmente estampar a mensagem do Evangelho nesses lugares. Lá em... o pastor está me dando aqui espaço para trazer alguns números. No Instagram, o nosso alcance, meus irmãos, deixa eu abrir aqui para não esquecer. No YouTube, nós aumentamos nos últimos meses, mais ou menos, nós aumentamos 300%, mais ou menos, o número de visualizações. Porque o YouTube estava só sendo usado para transmitir cultos, mas a gente começou a produzir os shorts com cortes de pregação, colocar lá como foi o nosso culto, alguma homenagem, e isso aumentou muito o nosso espaço no YouTube. Então, as visualizações cresceram bastante. E no Instagram também, os nossos seguidores estão crescendo. Eu quero chegar em 10.000 seguidores ainda este ano. Estamos com quase 8.700, mas quero pelo menos 10.000 este ano. Nossas visualizações são, em média, nós temos 200.000 visualizações a cada 30 dias no Instagram. Nós temos, no último mês, ganhamos 500 seguidores. Então, esses números eles estão crescendo a cada mês. E o que isso quer dizer? Como eu falei antes, a gente não quer só avisar sobre eventos.
Lá em Abacuque, Deus disse assim para ele: Abacuque, escreve a visão numa tábua de forma bem legível, para que quem passar correndo consiga ler. E é isso que eu penso sobre as mídias sociais. A gente quer estampar o evangelho, pregar de forma tão clara e visível, que quem passa correndo ali pela mídia pode entender, pode ver, pode ser chamado a atenção. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Isso aqui está falando comigo, isso aqui está me confrontando. Então nós queremos, meus irmãos, muito mais do que só divulgar evento. A gente quer compartilhar o conteúdo tão sólido que toda semana a gente recebe aqui. Nós temos um alimento muito sólido. Aqui, pregação da palavra na nossa igreja. E nós não podemos ouvir aqui, ouviu, mexeu um pouquinho comigo, e na segunda eu já meio que esqueci. A gente quer reforçar durante a semana, compartilhar. Por isso que nós estamos colocando os cortes de pregação, o resumo ali visual da pregação no Instagram, com os carrosséis. A gente quer ser relembrados, ficar ali ruminando até que aquilo faça realmente um efeito prático na nossa vida. E compartilhar para quem ainda não conhece, para quem ainda não sabe. Então, nos ajude respondendo à pesquisa. Se você ainda não está nos grupos de WhatsApp, procure o líder do ministério do qual você faz parte, ou me procure, que a gente coloca você no IBOA Oficial ou IBOA VIP. Eu sei que é muito conteúdo, às vezes a gente abre um grupo de WhatsApp, esse tanto de aviso e tal. Mas precisa ser assim. Talvez esse aviso aqui não tenha muito a ver com você, mas ele vai alcançar outra pessoa. E a gente precisa realmente divulgar. Mas muito mais do que avisos. Nós queremos crescer, queremos ser uma igreja reconhecida. Poxa, o conteúdo dessa igreja é muito bom. Ei, tu já segue a IBOA, cara, lá tem toda semana umas pregações, um conteúdo muito bom. Nós queremos ser reconhecidos por isso, porque de fato já vivemos isso aqui dentro. Mas precisamos levar para fora, crescer, ser relevante também nas mídias sociais. Então, estamos crescendo no YouTube, no Instagram, graças a Deus, e precisamos da sua ajuda, respondendo à pesquisa, compartilhando, seguindo a gente lá no Instagram, no YouTube. Vamos, para a glória de Deus, ganhar espaço na nossa cidade, no nosso país, como uma igreja que compartilha e publica coisa relevante, que abençoa, que confronta, que faz a pessoa, poxa, eu vou procurar uma igreja, eu vou visitar essa igreja. As mídias sociais têm esse poder e nós queremos usá-las da melhor forma possível. Alguém conseguiu aí acessar, responder? Eu quero dizer que o tempo foi suficiente. Eu respondi a minha pesquisa durante o tempo que ela estava falando. Então, deu certo. Quem não conseguiu ainda pode conseguir depois, mas você também pode acessar, porque o QR Code vai estar disponível nos grupos de WhatsApp, então, viabilizando para todos os irmãos. Uma curiosidade interessante, eu não sei se você considera isso uma simples coincidência, mas ontem eu tinha que pregar lá na área do Itaquibacanga, onde a carreta missionária estava atendendo pessoas durante os 2 dias, em toda aquela área ali do Anjo da Guarda, Itaqui, etc. E eu não sabia que na área do aterro ali teria comício ontem à noitinha. E quando eu cheguei, irmãos, lá pela Areinha, desde o Ministério Público Federal até lá, não sei de onde, lotado de ônibus, de carro, de todo jeito, e eu fiquei engatado no engarrafamento. Aí eu disse, Senhor, como é que eu vou chegar lá para poder pregar? Eu preciso chegar. Graças a Deus, eu saio com sempre bom tempo de antecedência, mas o engarrafamento estava tomando todo o tempo. E aí, falando com Deus, liguei para os irmãos lá, falei com o pastor, e aí o GPS diz assim, tem um caminho por aqui. Aí ele me jogou para dentro da Madre Deus, eu andei pela Madre Deus em todos os caminhos, em lugares que o carro só passava eu, e o carro e o espelho assim, mas deu para passar. Mas, irmãos, é impressionante, quando eu voltei para a Avenida Vitorino Freire, que eu fui chegando, olha, do meu lado, uma ambulância, aí ela foi abrindo o caminho para mim, ó. Cheguei na hora certa de pregar lá no Anjo da Guarda, porque a ambulância abriu o caminho para mim, porque Deus mandou a ambulância. E aí eu orei pela pessoa que estava dentro da ambulância, Senhor, se essa ambulância estiver com alguém aí, abençoa, porque eu estou sendo abençoado por ela, então abençoa essa pessoa que está aí. São detalhes. Enquanto isso, a igreja estava lá na Deodoro com o pão e louvor. Enquanto isso, pela manhã tinha havido reunião de oração de pastores. Enquanto isso, os jovens estavam na casa de Irmã Nadime com o pastor Flávio. Enquanto isso, Deus está agindo através da IBOA de tantas formas.
Louvado seja o nome do Senhor por isso. As mulheres estavam pela manhã, Eliane dizendo, as Déboras estavam aqui em oração. Eu sei que tem, na quinta-feira nós tivemos a ordenação pastoral de, agora, irmãos, pastor Patrício. Os irmãos que eram acostumados a chamar de Patrício para lá, Patrício para cá, pastor Patrício, a partir de quinta-feira, foi ordenado para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. Nós vamos para o Evangelho de João, no capítulo de número 8. E no Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos ler 2 versículos, o versículo de 24 e o verso 25. Evangelho de João, capítulo 8, versos 24 e 25. Assim diz a palavra de Deus. Por isso eu vos disse, quem está falando isso aqui é Jesus. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu? E Jesus respondeu, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas eu digo ao mundo. Uma pergunta que foi feita a Jesus, quem és tu? E a afirmação de Jesus não é uma pergunta simples do tipo, não é uma resposta simples do tipo, eu sou Jedaías, eu sou fluminense de nascimento, irmãos. De torcida de futebol é outra coisa, mas sou fluminense de nascimento, nasci no interior do estado do Rio de Janeiro. Será que quando alguém fizer ou faz uma pergunta como esta a você, quem é você? Como é que você responderia, ou como é que você trata esta resposta? Você apenas vai dizer o seu nome, vai dizer onde nasceu, vai dizer onde mora, vai dizer a formação, vai dizer a profissão que exerce ou que já exerceu? Quem é você? Deus, então, responde pela palavra para ajudar a fim de que você possa responder, porque Jesus está dizendo na sua declaração muito fortemente afirmada para nós, se vocês morrerem sem crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele disse, vão morrer nos próprios pecados. E morrendo nos próprios pecados, o destino é muito ruim depois daqui. Mas se crerdes, ou se creres que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, aí tem uma identidade diferente para a gente trabalhar. O primeiro aspecto que nós vemos, então, aí é de que você e eu podemos nos colocar com tranquilidade diante de Deus, porque Ele nos diz, com a sua resposta de sua palavra, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, ele diz, você é um escolhido de Deus. Então, sem soberba, sem orgulho, mas com alegria no coração, a gente pode ter a tranquilidade de dizer, eu sou um escolhido de Deus. E é isso que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4. Diz a palavra de Deus, irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele. Você pode dizer para quem está do seu lado, e você vai falar muito isso hoje, porque é questão de identidade. Você é um escolhido de Deus. Isto é, se você já crê em Jesus. Se você já crê em Jesus. O segundo aspecto é que em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, a palavra de Deus diz que nós somos, então fomos escolhidos e também fomos chamados. Deus nos chamou para fazermos parte do seu edifício, da sua família, do seu corpo, a igreja. 2 Timóteo 1, 9, a Bíblia diz assim, Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo.
não foi por causa do que nós tenhamos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Você sabe de cor, e nós podemos olhar aqui também no segundo aspecto dessa questão. Para você responder, você pode responder: eu sou uma nova criatura. Alguns de nós às vezes achamos que só podem dizer que são novas criaturas aqueles que viviam uma vida desregrada, uma vida errada, uma vida de desvios, uma vida de pecados escabrosos. Mas não, são novas criaturas e precisam ser novas criaturas, inclusive os nossos filhos, criados e ensinados a palavra de Deus desde cedo, conhecendo. Foi assim comigo. Meus pais me ensinavam a palavra de Deus desde quando eu era bebezinho. E eu cresci aprendendo, estudando na escola bíblica dominical, no berçário da igreja, no desenvolvimento. E em 1969, eu entreguei minha vida a Jesus com 8 anos de idade. E fui batizado, colocando minha vida diante de Deus. Naquele dia, eu sei que nasci de novo para a glória de Deus. Então, e a gente deve aprender a dizer o seguinte aqui: nós nos tornamos filhos de Deus quando somos nascidos de novo pelo Espírito Santo de Deus. E aí um detalhe que é muito bom para ficar gravado na nossa mente. Deus não tem neto. Gravou? Deus não tem neto. Todos têm que ser filhos. Apesar de amanhã dizer que vai ser dia dos avós. Dia dos avós é muito legal, a gente curte pra caramba, nossos netos, Eliane e eu, a gente se alegra, mas no que diz respeito à vida espiritual, Deus não tem netos, Deus tem filhos, e só se tornam filhos aqueles que nascem de novo. Mas em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, a palavra de Deus diz assim: será que vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, quando alguém perguntar assim: irmão Raimundo, quem é você? Rapaz, eu sou morada do Espírito Santo. Eu sou um templo do Espírito Santo. A concepção disso também, inclusive, vai ajudar a gente a pecar menos, porque se a gente sabe que o Espírito Santo mora dentro da gente, então a nossa atitude de comportamento será diferente. Em Efésios capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus nos diz que nós somos perdoados e livres. Então, em Efésios 1, 7, o que diz? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão, a retirada, o apagar dos nossos pecados, segundo a riqueza da graça de Deus. Então, quando alguém perguntar quem é você, eu sou alguém livre e perdoado, ou perdoado e livre da força do pecado. Pode falar para a pessoa que está do seu lado: você é livre. Você é perdoado. Em Gálatas capítulo 3, os versos 13 a 14, a palavra de Deus inclusive nos diz aqui neste texto de que o Senhor Jesus nos resgatou da força da lei. E aí eu posso perguntar aqui, dos que estamos aqui presentes hoje, tem alguém que poderia responder para Deus e dizer assim: eu cumpro toda a lei de Deus? Há alguém? Nenhum de nós, nem eu, ninguém pode dizer: eu consigo obedecer a Deus em tudo. E é exatamente por isso que nossa vida está escondida em Cristo Jesus, porque é Jesus Cristo quem cumpriu e quem cumpre a lei por nós. Com a vida em Cristo, o Senhor Jesus, com o seu caráter, moldado pelo Espírito Santo em nós, faz com que nós andemos de maneira livre, diferente e sem o peso da lei, porque a condenação que a lei traz foi colocada sobre Jesus, na maldição da cruz do Calvário. Em João capítulo 8, verso 32, tão conhecido e badalado em nosso país, inclusive na política: e conhecereis a verdade? Ah, mas os irmãos não conhecem não, então, direitinho, não é?
Deixa eu ouvir aqui agora, só crianças, jovens e adolescentes. E conhecereis a verdade? Os jovens falam assim, pastor Flávio? Hein? Não deu, não deu? Jovens é assim, de 35 anos para baixo, ok? Vamos convencionar isso? De 35 anos para baixo, vamos lá. E conhecereis a verdade? Eu acho que acima de 35 vai falar melhor. Os abaixo de 35 são tímidos, né? Então, acima de 35, vamos lá. E conhecereis a verdade? Esther, cadê vocês, Esther? Davi, cadê a força das crianças, dos jovens, adolescentes? Então, nós somos livres, fomos perdoados e somos livres. Esse entendimento de que nós podemos experimentar e conduzir a nossa vida faz toda a diferença. Agora, veja o que está em Gálatas capítulo 3, verso 9. Em Gálatas capítulo 3, todo mundo vai gostar dessa. Quando alguém perguntar quem é você, você pode dizer, eu sou abençoado. Porque Gálatas 3, 9 está dizendo de modo que os que da fé são abençoados com o crente Abraão. O texto diz que do mesmo jeito que Abraão foi abençoado. Irmãos, não é só abençoado, é assim, você é abençoado com a mesma bênção que Abraão foi abençoado. É isso que está escrito na palavra. É isso que Deus nos responde. Em Apocalipse capítulo 12, verso 11, a palavra de Deus diz que nós somos vencedores. Ainda que numa situação ou outra você tenha um pequeno impacto de alguma situação que pegou você pelo pé, mas tenha certeza, em Jesus somos vencedores. O apóstolo Paulo diz também, além de Apocalipse 12, 11, o apóstolo Paulo diz que em todas as coisas nós somos conduzidos em Cristo Jesus em triunfo, porque a vitória final é o que faz a diferença, irmãos. Eu sei que alguns não vão gostar, mas acabei recebendo pelo YouTube de que no ano de 2000 o Vasco ganhou de 5-1 do Flamengo e ganhou a Taça Guanabara e ficou tão feliz, e o Eurico foi para frente e tal. Mas, quando chegou na Taça Rio, o Flamengo ganhou as outras 2 partidas. Então, o Vasco ganhou a Taça Guanabara, menorzinha, e o Flamengo ganhou a maior depois. A vitória final é que conta, não é não, Misoca? Então, a vitória depois é que vale mais. Em Romanos capítulo 8, no verso 37, a Bíblia diz que, além de vencedor, nós somos mais que vencedores. Além de vencedores, nós somos mais que vencedores. E Deus nos dá esta garantia e essa tranquilidade. Em Efésios capítulo 6, no verso 10, a palavra de Deus diz que você é fortalecido. Irmãos, o que a gente precisa, o Senhor Deus nos dá. Então, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em Romanos capítulo 8, no verso 1, a palavra de Deus diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, quando me perguntam, quem é você? Eu sou alguém para quem não há mais condenação em Cristo Jesus. Espiritualmente, estou verdadeiramente livre, justificado, sem condenação alguma. Pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela, você é fortalecido todo dia. Deus te ama. Deus livrou você de toda e qualquer condenação. Agora, em Isaías capítulo 53, versos 4 e 5, a palavra de Deus diz que por causa das pisaduras de Jesus, nós somos sarados. Eu sei que a palavra sarado, às vezes, toma um outro contexto, por causa daqueles que treinam, têm um good shape e etc. Mas aqui o contexto é de cura. Deus nos restaurou e nos tratou com cuidado, e ainda que este corpo físico se definhe e se estrague, todavia,
A eternidade Deus nos deu para vivermos com o Senhor. Então, todos nós hemos de passar pela morte um dia, se não estivermos vivos até quando Jesus voltar. Mas, depois daqui, temos a eternidade. Nós somos curados, a cura disponível. Agora, mais do que isso, essa é outra coisa que eu sei que alguns vão gostar, é muito legal saber disso. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. A palavra de Deus diz que a todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, os que creem em Jesus se tornam filhos de Deus, mas além de filhos, olha só, Romanos 8,17. Em Romanos 8,17, olha, se somos filhos, nós somos também. Olha aí, fala para a pessoa que está do seu lado, você é filho e é herdeiro. Agora, herdeiro, irmãos, herdeiro de quem? De quem nós somos herdeiros? A palavra de Deus diz, de Deus tudo bem, mas a Bíblia diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Nós somos herdeiros daquele que é o dono de todas as coisas. E diz a palavra de Deus que aquilo que ele vai dar ao seu filho, nós somos com Jesus co-herdeiros. Ah, irmãos, tem muita coisa que Deus tem dado para a gente como identidade e a gente deveria andar de maneira efetiva. Agora, nesse slide número 10, olha que legal. Ah, você e eu somos protegidos. O Salmo 91, verso 1, que eu sei que os irmãos sabem até de cor. O que é que diz lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então pode dizer para a pessoa que está do seu lado aí, você é protegido. Nenhum mal te sobrevirá. Nenhuma força do inferno vai te pegar. Ah, nada pode atingir. Aliás, tem o texto bíblico que diz, o maligno não nos toca. E aí eu sei que os irmãos já sabem disso, mas é sempre interessante lembrar de que em 1995, quando a Igreja Batista do Calhau ainda era bem pequenininha, no templo de madeira, por volta de 00:30, o zelador que dormia dentro do templo liga para mim e diz, pastor, corre aqui às pressas, porque tem um monte de gente vestido de branco aqui, com as bandejas de barro, e estão fazendo um despacho na frente da igreja. Aí eu peguei o carro e corri lá. Quando eu cheguei lá, que encostei o carro, eles correram. Eles achavam que tinham poder no que ia fazer, mas quando eu encostei o carro, eles correram. E eu peguei todas as bandejas, todas as coisas, rasguei o que precisava rasgar, joguei fora o que precisava jogar, orei, e a Igreja Batista do Calhau está lá para a glória de Deus. Porque nós somos protegidos pela boa mão do Senhor, e aliás, a Escritura ainda diz, pela mão direita do Senhor. Nós somos guardados pelo Senhor. O Salmo de número 34, verso 7, nos diz o quê? Salmo 34, 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra e os guarda. Tem uma outra tradução que diz isso. Ah, irmãos, agora veja só. Romanos capítulo 6, verso 14. Em Romanos capítulo 6, verso 14, quando alguém pergunta quem você é, você pode dizer, olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim, ó, você não tem mais desculpa. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você não tem mais desculpa. O pecado não tem mais domínio sobre você. Vamos ler juntos esse? Juntos, vamos lá? Porque louvado seja o nome do Senhor por isso. Em João capítulo 5, verso 24, quando perguntarem a você quem é você, você vai dizer, eu sou uma pessoa que recebeu a vida eterna. Quando eu morrer aqui, não é propriamente morte, eu estou apenas passando daqui para a eternidade. João 5, 24 diz, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não
tem a vida eterna, não entra mais em juízo ou em condenação, mas passou da morte para a vida. Em João 14,6, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse que ele iria e prepararia o lugar, e quando tivesse tudo pronto, ele voltaria para nos buscar. Eu aguardo Jesus para me buscar e me levar para a glória celestial. Jesus, dando definição para os seus discípulos, ele disse em Mateus capítulo 5, verso 13 até o 16: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Deus quer que nós conservemos e temperemos este mundo e ao mesmo tempo o iluminemos com a luz do Senhor. Em 1 de Pedro capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que eu sou um regenerado. Não é um renegado não, irmãos, e nem um rejeitado. Eu sou um regenerado. Deus me fez outra vez e me deu uma identidade maravilhosa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, na conversa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus diz a ela de que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, quando alguém perguntar, eu sou um regenerado, eu sou um adorador do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Em Colossenses capítulo 3, no verso 12, a Escritura diz de que é declarado pelo Senhor que nós somos eleitos, santos e amados. Então quem é você? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Nós somos escolhidos, santos e amados em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, depois de o apóstolo Paulo dar uma lista de coisas ruins que atrapalham a vida da gente, o apóstolo Paulo diz: nós somos lavados. Tais fostes alguns de vós, mas vocês foram lavados, e foram justificados, e foram santificados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Então, quando perguntarem quem é você, eu sou escolhido, santo, amado de Deus. Eu sou lavado, justificado e santificado em Cristo Jesus. Irmãos, como é precioso a gente entender: eu sou quem Deus diz que eu sou. Porque há muita gente que diz que nós somos frágeis, incompetentes, sem capacidade, nós somos falhos e nós reconhecemos nossa falibilidade, mas em Cristo Jesus há muita coisa boa que Deus colocou em você, só pela presença do Espírito Santo na sua vida. Deus ama você. Agora lembre-se o que Jesus disse lá em João 8, 24 e 25. Se você morrer sem crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vai morrer nos seus próprios pecados, sem nada disso que a Escritura previu. Porque você, ao crer em Jesus, recebe a presença do Espírito Santo na sua vida, recebe e passa a ter um relacionamento maravilhoso com Deus. Apenas para que você possa identificar-se. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou escolhido de Deus, eu sou chamado por Deus, eu sou nova criatura, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou perdoado, sou livre da maldição, eu sou liberto, sou abençoado, sou vitorioso, mais que vencedor, sou fortalecido, estou sem condenação alguma, estou curado pelas feridas de Jesus, eu sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, estou protegido pela mão direita do Todo-Poderoso.
O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu tenho vida eterna. Eu sei o caminho de chegar até o céu em Cristo Jesus. Eu sou o sal da terra, eu sou luz do mundo, eu sou regenerado, eu sou verdadeiro adorador, eu sou escolhido, santo, amado, lavado, justificado e santificado em Cristo Jesus. Sim, em Cristo Jesus há uma nova vida, uma vida abundante para ser vivida. Por isso, quando nós nos entregamos aos projetos do inferno para derrotar a gente, desanimar a gente, desfalecer a gente, é só quando nós não entendemos quem nós somos. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, precisa entregar hoje mesmo. Se você já entregou a sua vida a Jesus, caminha tranquilo pela direção do Espírito Santo, porque o Senhor te protege. Curva a sua cabeça agora e fala com Deus. Se você já entregou sua vida a Jesus, só faz esta oração: Senhor, eu reconheço que sou falho e pecador, e eu te dou graças por Jesus Cristo, o Senhor. Mas se tem alguém aqui entre nós que ainda não tenha entregue a sua vida a Jesus, você pode fazer uma oração diferente e fazer esta oração: Senhor, nesta manhã eu quero entregar a minha vida a Jesus, para viver toda esta identidade que a palavra de Deus me diz. Então, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Enquanto todo o povo de Deus está de cabeça baixa e falando com Deus, você orou agradecendo a Deus a identidade que você tem. Se você já tinha entregue a sua vida a Jesus antes, graças a Deus por isso. Mas se tem alguém aqui entre nós nesta manhã que ainda não tinha feito, mas fez esta oração pela primeira vez hoje de manhã, eu quero orar com você também. Tem alguém que fez esta oração pela primeira vez hoje de manhã? Faz assim com a mão. Se você fez esta oração hoje de manhã pela primeira vez, tem alguém? Então o Espírito Santo de Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã. Há uma nova vida. E talvez você estava vivendo pressionado e desanimado, seja por enfermidade, seja por alguma pressão desta vida, mas nesta manhã o Espírito Santo de Deus levantou você para que você rejeite o desfalecimento, o desânimo, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus falou com você? Levanta a mão assim, deixa eu ver com quem. 1, 2, 3, 4. Com quem mais? O Espírito Santo falou com você. Deus te abençoe. Pode abaixar sua mão. Há mais alguém? O Espírito Santo de Deus falou com você para que você fique firme. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe você também. E você? O Espírito Santo falou com você. Quem é você? Quem é você? Em Cristo Jesus há uma identidade de corpo, de família, de edifício de Deus, maravilhosamente dada em Jesus. Ó bendito Deus, seja a graça do Senhor, seja a bênção do Senhor, seja o entendimento e o discernimento do Teu Espírito Santo, porque a Tua palavra é a verdade. E como a Tua palavra se encaixa pelo Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós. Ó Senhor, levanta o semblante do Teu povo,
com a alegria de viver como adorador, como servo, como discípulo de Jesus. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos e abençoamos a vida de cada pessoa cuja mão levantou e disse: Deus falou comigo hoje. Eu sei que Deus está falando com pessoas pela internet. Deus está tocando a vida de pessoas. O Senhor fala com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Atenção, irmãos. Você deve ter visto que na próxima sexta-feira vai ter uma atividade muito preciosa aqui. É uma programação da igreja chamada Fé e Forno. É quando você pode convidar alguém para um jantar especial ou algo especial que vai ser servido, mas também vai ter a oportunidade de trazer essa pessoa para ouvir o Evangelho. Há um testemunho que será compartilhado, ministração da palavra de Deus. Você não pode ir embora sem procurar uma mesa que está ali fora e falar com as pessoas. Há um tempinho ainda de 10 minutos antes do segundo horário da EBD. E se você já participou do primeiro horário da EBD, passa um tempinho ali, inscreve, leva o convite para você convidar um amigo, um parente, alguém, um vizinho, para que Deus traga e abençoe mais pessoas em nome de Jesus. Aliás, a inscrição é até amanhã para o Fé e Forno. Então, tem que fazer hoje, agora, ou à noite, ou até amanhã no máximo. Deus abençoe os irmãos. Vamos à Escola Bíblica Dominical.